Internacionalistas do mundo, univos! Eu sou o Jaú e esse é mais um Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. E hoje eu estou aqui com minhas amigas Maria Tereza e Sofia. Digam oi, meninas! Bom dia, boa tarde, boa noite, internacionalistas! Aqui é a Maria. Oi, todo mundo! Aqui é a Sofia. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. É isso aí, pessoal. O tema hoje do Pode Rir é como trabalhar na ONU. E para isso, a gente trouxe uma internacionalista que trabalha lá, uma pessoa muito bacana, com vocês. Laís Farias. Diga oi, Laís. Oi, pessoal. Meu nome é Laís Farias. Eu sou oficial de proteção da Acnur e uma Humanitarian at Heart. É isso, pessoal. Então, vem comigo para mais um episódio. Aproveitando que dia 24 de outubro agora é o dia de comemoração da ONU, hoje temos uma convidada muito mais que especial para falar um pouquinho dessa organização tão importante, a Laís. Laís, se você puder trazer uma apresentação breve da sua trajetória, contar um pouquinho para a gente de como foi todo esse processo para chegar na ONU, suas motivações, enfim, toda essa questão, passo a palavra para você. Obrigada, Maria. Então, na verdade, sempre foi, digamos, um sonho meu trabalhar na ONU. É engraçado falar isso, porque trabalhando na ONU, eu costumo não dizer, às vezes a gente conhece gente de todos os lugares e de diferentes motivações que acabam, terminando na ONU, trabalhando na ONU, né? E é engraçado porque quando eu falo, sempre foi meu sonho, muita gente olha para mim e torce um pouco o nariz, sabe? Porque tem muita gente que está lá por conta de outras ambições. Mas, na verdade, sempre eu tive essa motivação de trabalhar num contexto internacional, não necessariamente na ONU, mas eu queria sentir que eu estava fazendo, de alguma maneira, diferença na vida de alguém, né? Eu terminei o colegial e eu sabia que eu queria entrar mais ou menos nessa carreira, eu não sabia o que fazer, eu comecei fazendo direito, e eu fiquei um pouco decepcionada, porque, na verdade, fazendo direito eu percebi que eu não tinha tanto contato, por exemplo, com direito internacional. Por mais que a gente tivesse curso de direito internacional na faculdade, eu sentia que não era realmente a prioridade, né, da faculdade e dos alunos, uma carreira nessa área. Então, a maioria das pessoas da minha sala ou queria entrar para a magistratura, ou trabalhar como advogados, enfim, prestar um concurso público. E eu estava meio que sozinha ali, né, querendo trabalhar na ONU, eu tenho uma carreira internacional. Muita gente perguntou para mim, por que você não tenta fazer diplomacia, entrar, né, para a carreira diplomática? E eu não sei, na verdade, não que eu não pense que seja uma carreira interessante. Acho que a diplomacia é uma carreira que acrescenta muito, né? Você viaja por todos os cantos, você representa o seu país. Mas especificamente por conta disso, né, representar um país, eu ficava um pouco em dúvida, porque eu acho que às vezes, né, os regimes mudam também. Às vezes muda a presidência, e eu ficava com medo de, por exemplo, se, né, tivesse uma mudança no rumo da nossa política, eu ter que representar aquela mudança também. Então, na minha cabeça, eu queria trabalhar para uma organização que fosse neutra, digamos assim, e que representasse um grupo de valores com os quais eu realmente me identificava, né, em termos gerais, direitos humanos e toda essa questão. Então, eu não tinha tanto interesse em seguir a carreira diplomática. O que eu acabei fazendo foi, no quarto ano, eu ingressei, no quarto ano de Direito, eu comecei a cursar Relações Internacionais, na FACAMP, que era aqui em Campinas. Como eu morava em Campinas, era, na época, a única faculdade que tinha o curso de Relações Internacionais. E eu comecei a fazer a FACAMP em 2007, então, durante 2 anos, se eu não me engano, eu fiz as duas ao mesmo tempo. Que foi um pouco difícil, porque eu tinha aula de manhã, tarde e à noite, né? Eu tinha aula no período integral mais à noite. Mas foi uma experiência muito interessante. Eu acho que me deu uma exposição muito maior para esse tipo de carreira internacional, mas ao mesmo tempo eu sentia que faltava alguma coisa. Na verdade, quando eu terminei a faculdade, eu vi que a maioria dos meus colegas, por exemplo, quiseram seguir uma carreira no mundo empresarial, né? Então, trabalhando no setor privado. E eu não tinha esse interesse. Então, quando eu terminei a faculdade, eu busquei informações sobre, né, qualquer tipo de carreira internacional, e eu não consegui encontrar muito, então eu decidi que eu deveria fazer um mestrado. Mesmo antes de eu terminar, eu já comecei a buscar mestrados, e como eu não tinha muito apoio dos meus professores no modo geral, porque muita gente não conhecia mesmo
a esse tipo de carreira, eu comecei a me inscrever em várias universidades fora do país. Não que eu não ache, né, que as universidades no país tenham mestrados interessantes, mas na verdade, como meu interesse era ter mais contato com esse tipo de carreira internacional, eu pensei que talvez estando fora do país fosse mais fácil. E eu me inscrevi em vários programas e acabei sendo aceita em alguns deles. E especificamente na Universidade de Amsterdã, eu acabei conseguindo uma bolsa integral. Então, eu fui para lá a partir de 2011 para cursar meu mestrado. E, na verdade, assim, foi uma experiência muito interessante. Mesmo antes de eu ir, como eu tinha mais ou menos 8 meses, né, de folga, porque no hemisfério norte, a faculdade, geralmente, o ano letivo começa no segundo semestre, e no Brasil começa no primeiro semestre. Então, eu tinha de janeiro até mais ou menos agosto, com esse tempo, né, sem ter muito o que fazer. Eu fiquei pensando, eu podia tentar estudar um idioma. E é engraçado porque quando eu comecei a cursar Relações Internacionais, eu comecei a fazer chinês também. Porque eles diziam, né, na época, que chinês é a língua do futuro e tal. Fiz 4 anos de chinês, gente. Mas, assim, foi super interessante. Adorei, adoro a cultura chinesa. Mas, assim, eu nunca usei esse idioma, na verdade. Porque eu acho que eu não estava pensando, né, como que isso poderia ser útil para uma carreira internacional nesse campo humanitário. Talvez seja realmente muito útil para o campo, sei lá, do setor privado, talvez, empresarial. Mas para o campo humanitário, realmente, eu nunca precisei usar, nunca trabalhei na Ásia ainda, talvez futuramente, né? Mas eu já esqueci tudo também do meu chinês, faz muito tempo que eu fiz, infelizmente. Então, eu resolvi pensar de uma maneira mais estratégica. Não, qual idioma talvez fosse bom eu aprender para seguir essa carreira no ramo humanitário? Aí eu pensei, francês. Muitas das operações da ONU no campo são em países que falam língua francesa na África, por exemplo. Então, antes de eu ir para Amsterdã, eu fiz um curso de francês lá na França, fiquei 4 meses fazendo curso de francês, o que, na verdade, me ajudou muito futuramente. Foi na verdade, assim, eu acho que foi uma ação estratégica, porque foi o que me ajudou a entrar na minha carreira quando eu consegui ingressar na ONU. Então, eu cursei esse curso eu fiz esse curso durante 4 meses, e depois, em julho, eu fui para Amsterdã, fui para a Holanda para começar meu mestrado. Foi uma experiência muito interessante, porque no mestrado a gente tem diversos tipos de mestrado que você pode cursar na Europa, né? O meu era um mestrado acadêmico, o que significa que a gente era incentivado a fazer pesquisas nos lugares em que a gente desejava pesquisar, ou seja, sair para fora do país. Eu tinha muito interesse nessa questão de autodeterminação. Então, quando eu estava no Brasil, eu tinha feito a minha monografia de Relações Internacionais sobre a questão de Taiwan. E eu comecei a me interessar muito pela questão de Nagaland, não sei se vocês já ouviram, que é uma região no nordeste da Índia. E é uma região que há alguns anos, né, algumas décadas atrás, queria sua independência. E porque, na verdade, com a partição, né, entre a China e o Paquistão, essa região acabou sendo anexada à Índia, e as pessoas não se identificavam na época. Hoje já tem muita miscigenação, tem muito turismo para aquela região, mas naquela época eles não se identificavam muito, mesmo porque a religião predominante era o cristianismo ali. Então eles queriam a independência, e era uma região sobre a qual eu conhecia muito pouco, para ser bem sincera. E eu acabei indo para a Índia, fiquei algumas semanas fazendo pesquisa lá, e eu realmente me identifiquei muito com esse tipo de trabalho. Eu fui para uma região bem distante, no meio de uma floresta, porque eu precisava ter contato com esses líderes, né, esses guerrilheiros, que, na verdade, eles ficam escondidos até hoje. E como ali não tem uma presença muito forte de organismos internacionais, na verdade, eu acabei ficando com uma organização cristã, né? Por mais que eu não seja assim muito religiosa, mas eles eram os únicos que, na verdade, recebiam pesquisadores, porque eles eram aceitos ali por esses líderes rebeldes. Então, eu acabei ficando por lá durante algumas semanas, pesquisei, fiz entrevista com diversos desses líderes, com as pessoas, e eu adorei esse tipo de trabalho, adorei estar no campo. Eu vou falar para vocês que não foi fácil, aliás, acho que de toda a minha carreira, aquela foi a situação talvez mais complicada, assim, que eu já tenha passado, porque eu também morei na África, morei em vários lugares, mas a situação das baratas, gente, olha, eu vou falar para vocês que é uma coisa que eu nunca vi igual. E não era assim,
umas baratinhas pequenas, eram aquelas enormes voadoras toda noite, entrando no meu quarto. E eu lembro que eu achava muito engraçado, porque eles falavam pra mim, olha, tem um mosquiteiro, não se preocupe com mosquito. Eu ficava pensando, gente, tem barata voando fora do meu... Quem que vai se preocupar com mosquito quando tem barata voando dentro do quarto, né? Eu achava isso ótimo. E todo mundo achava, assim, incrível que eu tinha nojo de barata, porque barata é uma coisa normal, como é que você tem nojo de barata, né? Então, eu fiquei pensando, nossa, eu não posso ter nojo de barata, se eu quero ter esse tipo de carreira... Mas, para ser bem sincero, nunca mais tive que conviver com isso nesses últimos 10 anos. Então, foi realmente só essa experiência mesmo. Mas, fora isso, foi muito interessante conhecer um pouco da cultura. Então, essa experiência realmente abriu os meus sensos para esse tipo de carreira e eu percebi que era isso realmente que eu queria fazer. Então, eu voltei para a Holanda e pensei comigo, realmente, eu quero trabalhar na área de direitos humanos, eu quero continuar pesquisando, né, povos que às vezes, enfim, no caso, minorias ou povos que estão exigindo uma autodeterminação. E assim que eu terminei o meu mestrado, eu consegui um estágio com uma ONG internacional chamada UNPO, Unrepresented Nations and Peoples Organization, que é uma organização que trabalha com esses grupos, com essas minorias, que não necessariamente querem a independência, mas querem apenas mais reconhecimento sobre os seus direitos culturais e sobre outras questões políticas dentro de um determinado país, né? Então, é uma organização que trabalha especificamente com minorias e outros grupos que têm talvez menos visibilidade internacional, mas também possui alguns membros que são famosos, por exemplo, Taiwan, Nagaland mesmo era membro, então, para mim, assim, foi muito interessante. Outros conhecidos, por exemplo, tem a minoria dos Batua, tentando pensar aqui o mais que tem que vocês pudessem conhecer, mas na verdade a maioria deles não é muito conhecida. O que eu achei bem interessante durante esse meu trabalho é que nós recebemos, na verdade, a gente recebia sempre vários e-mails de grupos específicos que queriam entrar na organização. E um deles foi na verdade, assim, meu chefe, eu lembro na época, ele falou assim, olha, eu recebi um e-mail aqui em português, você não quer dar uma olhada? E eu fiquei meio curiosa, foi em português, né? Eu falei, claro, porque ele falava espanhol, então ele viu que não era espanhol, devia ser português. Eu abri, era um movimento separatista brasileiro, gente, eu nunca nem soube que existia, isso foi em 2012. Um grupo separatista brasileiro que queria entrar na nossa organização, aí, enfim, eu expliquei um pouco, né, sobre as motivações desse grupo, que, enfim, não eram das mais, digamos assim, interessantes. E aí meu chefe falou, bom, então se esse é o caso, acho que é melhor a gente desconsiderar o e-mail. Mas eu achei bem interessante, assim, durante esse período que eu trabalhei com eles, conhecer um pouco desses grupos, não apenas separatistas, mas minorias, e enfim, na verdade o nosso trabalho era realmente focado a organizações existentes nos países que tivessem uma certa representatividade. Então, no caso do Brasil, por exemplo, né, eu acho que também as motivações que eles apresentaram no e-mail que eles mandaram pra gente já não estava muito de acordo com as nossas políticas. Mas, enfim, foi mais ou menos assim que eu entrei nesse mundo de direitos humanos. Uma das coisas que a gente fazia nessa organização era escrever relatórios, fazer pesquisa sobre a situação de direitos humanos desses povos nos seus determinados países. Então, por exemplo, o Tibete também era um dos membros. Então, a gente fazia alguns relatórios de direitos humanos referentes à situação deles na China. E também existem alguns mecanismos de controle, né, de direitos humanos das Nações Unidas, e nós sempre enviávamos relatórios para esses mecanismos também. A gente fazia muito trabalho de advocacy, tanto nas Nações Unidas como nos órgãos da União Europeia. Então, a gente tinha uma presença tanto em Genebra quanto na Bélgica, né, em Bruxelas. No Fórum de Minorias em Nova York, a gente também exercia uma presença, então era bem interessante. E isso me permitiu realmente conhecer um pouco mais desse mundo, dos movimentos que existem em diversos países de todas essas pessoas que trabalham com direitos humanos, né? Então, para mim, abriu muitas portas e me deu uma visão muito mais interessante desse mundo. Então, basicamente, essa foi a minha introdução, né? Antes de eu entrar nas Nações Unidas. Nossa, Laís, muito, muito interessante essa sua jornada antes da ONU, né? Porque a gente tende a achar
né, com o nosso pensamento superficial, que a gente sai da faculdade e presta um processo seletivo para a ONU, né? Mas não é assim, a ONU é um organismo complexo, tem vários organismos dentro, e você, com a sua trajetória humanitária, se identificou com a Acnur especificamente, né? Então já tinha um interesse prévio aí, não era, quero estar na ONU. Era uma coisa que combinava com seus princípios. E dá para ver como a sua jornada foi bem internacionalista, né? Mesmo tendo feito direito também. E a pergunta agora é meio que como de fato você ingressou na ONU, né? Você já falou um pouco sobre o francês que te ajudou, sobre as pesquisas na Índia, mas assim, como de fato foi esse processo de aplicação? Então, Sofia, é engraçado. Na verdade, que nem eu falei para vocês, eu queria ter uma carreira, queria trabalhar nesse setor humanitário, mas eu não sabia exatamente o que fazer ou como chegar lá. E por mais que eu já estivesse trabalhando com direitos humanos, eu ainda estava, eu estava trabalhando na Holanda, né? Eu ainda estava na Europa, então eu não estava com contato direto, não tinha um contato direto com as pessoas, né? Com as pessoas que realmente eu gostaria de alguma maneira, ajudar. Então, para mim foi um pouco difícil, porque eu não sabia exatamente o que significava trabalhar na ONU, né? O que significa isso? A gente pensa na ONU, a gente pensa num organismo mais político, né? De decisões, por exemplo, o Conselho de Segurança, mas não era exatamente isso que eu pensava em fazer. Na verdade, o meu interesse maior era estar no campo, estar ali onde estão acontecendo todos os problemas, onde estão acontecendo os abusos de direitos humanos. Enfim, eu queria estar onde estava acontecendo a ação, né? E não ficar na Europa ou, enfim, nos Estados Unidos, atrás de um computador, mandando e-mail. Então, para mim foi um pouquinho difícil também entender, né? A diferença entre o trabalho que a gente vê ONU como organismo internacional, como um ator importante que consegue fazer mudanças nas políticas, etc., ou não, né? Que essa também é uma das críticas da organização, que não consegue atingir mudanças importantes, mas na verdade eu queria trabalhar eu queria colocar a mão na massa, né? Vamos falar de uma maneira mais simples. E eu não sabia como, né? Qual seria o trabalho das agências, por exemplo? Qual a diferença do trabalho das agências e o trabalho da ONU como sede, como a gente vê em Nova York, por exemplo, ou mesmo em Genebra? Então, foi um pouquinho difícil para mim. Eu comecei a conversar com professores, comecei a conversar com os meus colegas mesmo de trabalho, e eu percebi que o trabalho das agências em si seria muito diferente, né? Então, eu lembro que uma vez eu fui para Genebra, eu tirei várias fotos na frente das organizações que eu achava interessantes, por exemplo, Unicef, mas principalmente a Acnur. A Acnur sempre foi uma agência que me interessou muito, né? O mandato da organização me interessava muito, porque refugiados e apátridas são pessoas extremamente vulneráveis, né? Se você pensa, por exemplo, em crianças, né? Você pensa no trabalho da Unicef, qual estado vai, né, falar que, não, a gente não quer receber, a gente não quer ajudar a criança, ou a gente não quer, sei lá, assegurar o direito das crianças? Esse é um tema que eu acho que é muito mais fácil de você debater, né? Mesmo por questões de políticas públicas. A questão da proteção infantil, ela é muito mais acessível, eu acho, do que, por exemplo, a questão de refugiados, né? Que é uma questão que se torna muito mais política, ou apátridas, ainda mais política. Então, por essa questão de vulnerabilidade das pessoas com as quais o Acnur trabalha, eu sempre imaginei que fosse desafiador, né, o trabalho deles, e sempre me interessou muito. Então eu lembro até hoje dessa foto que eu tirei, acho que foi em 2012, quando eu ainda trabalhava no UNPO, a gente foi fazer um evento em Genebra, e eu consegui, né, tirar uma foto lá na frente, eu fiquei pensando, deve ser muito interessante, né, trabalhar nessa agência. Mas enfim, o tempo passou, depois desse meu estágio no UNPO, eu acabei conseguindo um contrato de consultoria, fiquei algum tempo fazendo essa consultoria com eles, e infelizmente meu visto venceu, então eu tive que voltar para o Brasil. Aí eu realmente me senti muito mal, assim, porque eu falei, poxa, eu já estava me encaminhando, né, para esse tipo de carreira, ou estava chegando cada vez mais próximo de pessoas que pudessem me dar informações. E aqui no Brasil eu lembrava de como tinha sido, né, 2 anos atrás, praticamente,
a minha experiência de não ter muita informação e não ter muitos contatos para me ajudar em relação a isso. Então, eu voltei para o Brasil em 2013, no final de 2013, um pouco abalada, na verdade. Eu acho que, eu brinco que eu acho que foi a minha segunda crise. A primeira foi quando eu estava terminando a faculdade, pensando, será que eu vou conseguir ser aceita numa faculdade? Meu Deus, tudo bem, consegui a bolsa, fiz a faculdade e tal. Essa foi minha segunda crise, porque eu pensei, eu não tenho tanta experiência assim, como eu vou conseguir uma vaga na ONU, né? Porque se você pensa, muitas pessoas têm essa mesma ambição. Então, gente de todos os lugares do mundo, a gente não está competindo com o mesmo perfil. São pessoas que falam diversos idiomas, são pessoas que, enfim, têm um background, né, acadêmico muito diferente. Então, eu sabia que eu precisava de alguma coisa a mais. E não dava ainda para me inscrever numa vaga de funcionário. Eu já estava, acho que em 2013, eu já devia estar com uns... Deixa eu pensar aqui, 2013... eu já tinha mais ou menos 27 anos. Porque, como eu fiz 2 faculdades, né? Então, a gente brinca que eu era... fala em inglês late bloomer, que significa aquela flor que floresceu mais tarde, né? Porque eu já tinha 27 anos e no Brasil, os meus colegas, a maioria já estava empregado. Então, acho que eles deviam me ver aquela menina que fica lá viajando, vai para a Índia, vai para Holanda, vai para não sei aonde, mas e aí, você não vai começar a trabalhar? Então, eu vi uma vaga de estágio do Acnur, na verdade, e eu decidi me inscrever nessa vaga. Eu falei para minha mãe, olha, eu sei, né, de novo um estágio, já tô com 27 anos, mas meus pais sabiam, né, dessa minha dificuldade inicial, de início de carreira. Eu acho que todo mundo passa por isso, ainda mais nesse setor. Então, eles falaram, olha, vamos encarar isso como investimento. Se você conseguir esse estágio, a gente te ajuda, porque a gente sente que isso pode ser um investimento para você, para o seu futuro, né? Como eles, por exemplo, eu consegui uma bolsa, muita gente faz empréstimo às vezes, né, para pagar um mestrado, por exemplo, um mestrado fora do país, nos Estados Unidos é muito caro. Como a gente não teve que fazer nada disso, então eles pensaram por esse lado, vamos fazer como se fosse um investimento, e se você conseguir o estágio, maravilha. Não significa que você vai conseguir um emprego depois, mas pelo menos a gente tem que tentar. Então, com esse empurrãozinho, né, da minha família toda, porque acho que todo mundo queria muito que eu realizasse, digamos, sonho, né, com essa ambição, eu me inscrevi no estágio e fiquei aguardando, né? Isso foi já em dezembro, e aí em janeiro eu recebi uma resposta, e eles me aceitaram como estagiária da unidade de inovação do Acnur. Eu ia ficar baseada em Genebra mesmo. E para mim foi uma alegria enorme, assim, eu falei, gente, eu não acredito, né? Como assim? Eu fui aceita para fazer esse estágio. Não sabia muito o que esperar. E então, antes do meu aniversário, eu faço aniversário no começo do ano, então em 2014 eu já fui para Genebra e comecei o meu estágio. Foi bem interessante, na verdade, foi uma experiência muito diferente das experiências que eu já tive no Acnur. Eu acho que quando você trabalha na sede, é um outro mundo também, porque você não está novamente em contato com as pessoas, né? Então você trabalha por detrás de um computador, mandando e-mail e, enfim, acompanhando as operações. E nesse setor de inovação foi bem interessante exatamente por isso, porque a gente trabalhava com diversas operações e a gente tentava implementar alguns modelos, né, a gente chama de Human Centered Design, de inovação nessas operações. Então, eu tive bastante contato com o trabalho que os colegas estavam fazendo no campo, em diversos países, e me interessei cada vez mais na possibilidade de trabalhar eu mesma nesses lugares, né? Então, eu fiquei, na verdade, eu fiz o meu estágio, e depois de 4 meses, eles me ofereceram, que nem tinha acontecido antes, uma vaga de consultora. Então, eu virei consultora, e é muito engraçado porque na sede do Acnur, como eles têm um número limitado de contratações que eles podem fazer, então eles acabam contratando esses consultores, né, que daí não conta como funcionário. E existem diversos na organização, diversos. No nosso prédio havia, assim, todas as unidades praticamente tinham alguns consultores. E é uma ótima oportunidade, porque como as exigências não são tão altas como a exigência de um funcionário, então abre oportunidades para as pessoas que estão começando, que fizeram estágio, e às vezes o trabalho é reconhecido e eles querem que a pessoa continue com eles. Então, eles acabam dando essa vaga de consultor. Foi o que aconteceu comigo, eu fiquei com eles 1 ano e meio, e no final de março, meu contrato chegava ao fim. E aí, novamente, eu fiquei pensando, ai, meu Deus, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu não quero sair, eu gostei muito desse trabalho, e
eu comecei a pesquisar a possibilidade de fazer um UNV, UN Volunteer, que é um programa da ONU que parece, né, quando a gente ouve, parece assim, voluntário, né, eu vou lá fazer um trabalho voluntário. Não é bem isso. Na verdade, os voluntários recebem uma ajuda de custo, que não é pouco, então você consegue se manter. E, novamente, é uma ótima oportunidade, porque as exigências também não são tão altas, mas as responsabilidades, na verdade, às vezes, em muitas ocasiões, equivale ao nível mais baixo de um funcionário que está começando a carreira na ONU. Então, assim, em termos de responsabilidade, você tem quase as mesmas, né? Claro que não são as mesmas, mas as exigências também são grandes em relação ao seu trabalho. Mas em relação ao seu perfil, nem tanto. Então, eu acabei me inscrevendo nesse portal, né, que chama UN Volunteer, e basicamente você tem que criar um perfil com informações suas, com a sua trajetória, e é muito importante que você coloque palavras-chave, né, do que te interessa, porque eu acho que a primeira seleção que eles fazem é provavelmente pelo computador, né, então eles vão ver quais são as pessoas que colocaram algumas palavras-chave no perfil delas, então eles selecionam, né, um pool de candidatos, e quando abrir alguma vaga, por exemplo, no Acnur ou em alguma outra agência, eles vão fazer essa busca, se tiver as palavras-chave, eles conseguem canalizar alguns candidatos. Então, no UNV, você tem duas possibilidades. Ou você vê alguma vaga que está realmente disponível, publicada, e você se inscreve, ou você é chamado por um sistema que, na verdade, as vagas não ficam disponíveis, mas eles conseguem identificar o seu perfil. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu acabei sendo chamada, porque meu perfil acabou interessando, para uma vaga no Senegal. E daí eu digo, né, que foi muito bom eu ter estudado francês, porque essa vaga era preciso que se falasse francês, era necessário uma fluência no idioma, mesmo porque a entrevista foi feita em francês. Eu fiquei bem tensa. E, na verdade, é engraçado porque as pessoas me perguntam, nossa, mas você ficou estudando 4 meses e já aprendeu francês? Não exatamente. Eu tinha muitos amigos que falavam francês, então eu acabei praticando bastante. Porque é um idioma muito difícil, né? Mas também, acho que a principal, meu namorado era francês, então isso também me ajudou bastante. Então, é uma dica, tá? Porque acho que, às vezes, quando a gente tem a oportunidade de conversar todo dia no idioma, isso ajuda muito. Então, eu acabei sendo chamada para entrevista, passei na entrevista, e em junho de 2015 eu fui para o Senegal. Foi a minha primeira vez na África, foi uma experiência incrível, assim, foi muito enriquecedor. Eu estava trabalhando no escritório regional, na época a gente chamava de escritório regional, da África Ocidental. Então, a gente cobriu os 15 países da região, o que era, para mim, novamente muito interessante, porque eu estava trabalhando já ali no Senegal, né, lidava com várias questões de cunho nacional, mas eu também acompanhava as operações da região inteira. Então, a gente fazia muita missão para dar curso. Na verdade, eu estava trabalhando na unidade de determinação do Estatuto de Refugiado. Então, eu dava muitos cursos, né, em diversos países. Isso também me ajudou muito a conhecer a região, que não são países que, às vezes, né, a gente tem uma facilidade em visitar. E foi muito maravilhoso. Eu ia sempre com um colega para dar curso, para não ter que dar sozinha, que geralmente era uma semana inteira de curso, e a gente conheceu os outros colegas, pessoas do governo de diversos desses países. Foi realmente assim, uma exposição muito interessante. E quando eu estava no Senegal mesmo, eu trabalhava diretamente com refugiados, na verdade com requerentes de asilo, acho que é assim que a gente fala em português, eu sempre fico meio na dúvida, que tem a terminologia do Brasil e a terminologia de Portugal. E era muito interessante porque, na verdade, o sistema nacional, ele é muito bom no Senegal. A única questão que às vezes ficava um pouco em aberto era sobre os requerentes que eram LGBT, né? LGBTI, que a gente fala em inglês. E, infelizmente, porque no Senegal também tem um problema muito grande em relação a isso, o sistema nacional, né, a Comissão Nacional, não aceitava os pedidos de asilo desse perfil de requerente. Então, ficava um problema assim para nós, porque a maioria dessas pessoas, elas também estavam em risco no Senegal. Então, elas iam para o Senegal para pedir asilo, chegavam no Senegal e não tinham como pedir asilo no Senegal, porque o pedido delas não era aceito, e elas também sofriam problemas, né, reais ali.
diversos tipos de perseguição também. Então, a gente começou a trabalhar com a gente chamava desse grupo, né, populacional, para o Acnur mesmo fazer a determinação do estatuto dessas pessoas. Então, no caso, era eu sozinha fazendo as entrevistas, era bem cansativo, porque como eu estava sozinha, a gente tinha diversas pessoas que iam chegando, eles fugiam, a maioria, na sua grande maioria, de Gâmbia, mas também um pouco de Guiné-Bissau, e eles chegavam em Dakar, que era a cidade onde eu estava baseada, realmente, assim, numa situação muito difícil, eles não tinham onde morar, eles moravam em prédios abandonados, e a gente até conseguiu um fundo para apoiar um pouco. O problema é que a gente não podia, por exemplo, a gente até tinha pensado no momento, a gente conseguiu um programa com a Agência de Direitos Humanos para a gente manter uma casa onde eles pudessem ficar. Só que até isso, eles corriam um certo risco, porque tinha uma exposição, né? Os vizinhos olhavam, e enfim, a maneira deles andarem, de falar, etc. Então, era bem perigoso, assim, para eles a situação. Mas a gente conseguiu trabalhar, a gente fez determinação do estatuto de praticamente todos eles, e a maioria, grande maioria, quase 100%, foi reassentada em outro país. Então, foi uma experiência muito interessante, porque foi a primeira vez que eu tive contato direto, né, com essas pessoas, porque eu tinha que fazer entrevista, então eu tinha que perguntar o que tinha acontecido. E eu fiquei, assim, muito chocada, porque, na verdade, com o caso dos LGBT, o agente de perseguição muitas vezes era a própria família, né? Então, assim, a família que queria denunciá-los para a polícia, né? Porque lá também tem essa questão de ser criminalizado, penalizado, e a homossexualidade, né? Em Gâmbia, principalmente. Então, era bem complicado a situação. Então, eles vinham para o Senegal, esperando conseguir, né, uma proteção internacional, não conseguiam, e a gente fazia a determinação do estatuto deles para eles conseguirem ir para um terceiro país. Eu lembro a primeira vez que eu fiz a entrevista, a gente recebe muito treinamento, né, de como fazer essas entrevistas, porque, imagina, é uma situação muito delicada, às vezes as pessoas, principalmente no caso dos LGBT, ficam desconfortáveis em contar o que aconteceu, né? E eu lembro da primeira entrevista que eu fiz, eu tive que sair, assim, eu pedi licença, tá? Eu saí, eu fui pro banheiro e comecei a chorar, porque eu falei, gente, é uma história muito horrível. Como que essa pessoa conseguiu passar por tudo isso e ela tá aqui hoje na minha frente, né? Firme e forte, a gente precisa fazer alguma coisa por ela. Então, novamente, foi uma experiência muito enriquecedora, a gente conseguiu ajudar, mas eu acho que o que mais... eu lembro, assim, um caso muito específico, né? Que me chamou muita atenção, que era um desses moços, né, que chegou lá no Senegal, ele foi um dos que mais sofreu, assim, tortura, enfim, diversas situações, e alguns meses depois ele conseguiu ser reassentado em outro país, e a gente manteve contato, né, na verdade, assim, eu mantive contato com praticamente todos eles depois para saber o que tinha acontecido, né, tinham chegado bem e tal. Eu lembro que um deles me mandou um vídeo, ele estava numa parada gay no país, ele me mandou um vídeo, algumas fotos, falou, olha onde eu tô, eu nem acredito, né, isso existe aqui, ele ficou realmente muito impressionado, e é muito bom você ver que as pessoas realmente conseguiram refazer, né, a maioria delas fez a vida delas, e isso foi muito gratificante, eu acho que por conta disso, assim, já valeu muito a pena a experiência em si. E, enfim, eu fiquei por lá durante 1 ano e meio, foi muito interessante, né, que nem eu falei, não apenas essa questão da entrevista mesmo dos refugiados, da determinação do estatuto deles, mas também outras atividades que a gente fazia. Por exemplo, a gente ajudou a escrever uma das leis de asilo de um dos países da região, e eu lembro que eu ficava pensando, nossa, eu tô escrevendo, né, tô ajudando o país a escrever a sua própria lei de asilo. Assim, é muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante. Então, foi bem interessante esse primeiro contato no campo. E no final de 2016, na verdade no começo de 2016, eu acabei me inscrevendo num programa do Acnur, que se vocês já ouviram falar daquele programa Young Professional Program, que é um programa da ONU para jovens profissionais. O Acnur não participa desse programa, mas ele possuía na época o seu próprio. Na verdade, eles tiveram esse programa por 3 anos, e eu me inscrevi no último ano em que existiu esse programa. Então ele era aberto, assim, a todo mundo, né, quem quisesse se inscrever. Na verdade, bem concorrido, assim, são milhares de pessoas que se inscrevem, e é um processo bem longo, porque tem várias etapas, você tem algumas provas, prova de idiomas, no caso, você tinha que você tinha que ter um nível fluente e avançado em 2 idiomas da ONU, fora, no caso, o Brasil, português não é um idioma oficial, então, no caso, eu fiz
francês e inglês, e diversos outros testes, até uma entrevista. E eu não imaginava, né, que eu fosse passar, enfim, sei lá, tantas pessoas se inscrevem. E não sei como, mas no final do ano eu acabei recebendo a mensagem de que eu tinha sido selecionada. Nós fomos um grupo de 40 pessoas selecionados, e o interessante é que a gente não podia escolher para onde a gente ia. Então a gente soube que a gente foi selecionado, mas a gente não sabia para onde. E é muito engraçado porque um dos meus grandes amigos lá do Senegal, a gente fez tudo junto, e imagina, das milhares de pessoas que se inscreveram, ele também passou junto comigo. Esse era um dos meus amigos que ia comigo dar os cursos quando a gente tinha treinamento para fazer fora do país. E foi muito engraçado, e eu lembro que quando saiu a decisão, o nome dele veio bem embaixo do meu. E a gente ficou super feliz que a gente conseguiu isso, só que a gente não sabia para onde a gente ia. E no final das contas, alguns dias depois, eu recebi que eles iam me mandar para a Costa do Marfim, que é um outro país da mesma região, mas que eu nunca tinha conhecido. Não conhecia muito também sobre esse trabalho. E lá foi realmente, assim, uma experiência maravilhosa. Esse meu amigo foi para a República Centro-Africana, então a gente não estava tão longe. E foi muito interessante, porque quando eu entrei, né, quando eu cheguei na Costa do Marfim, eu entrei com um contrato de funcionária mesmo, funcionária internacional. E para mim, assim, eu não imaginava que fosse acontecer nem tão rápido, né? Porque muita gente, às vezes, fica, não sei, 5, 6, 7 anos com diferentes tipos de contrato, que não são contratos realmente com a ONU, mas são, a gente chama de affiliated workforce, são contratos de afiliados, né? De funcionários afiliados. E depois de algum tempo, então, eu consegui entrar como funcionária e foi extremamente gratificante. Então, na Costa do Marfim, eu trabalhava com a Patridia, que para mim também era uma função completamente nova, né, do que eu tinha exercido até então. Eu não trabalhava muito com refugiados, a gente, na verdade, não tem muitos refugiados na Costa do Marfim. A operação ela é mais voltada para essa questão da Patridia mesmo. É um país que possui um número enorme de pessoas sem nacionalidade. Na sua grande maioria são pessoas que são de lá, não são migrantes, que a gente chama de migrantes apátridas. São pessoas que são apátridas in situ, né? Elas nascem lá, elas só conhecem a Costa do Marfim como país, mas infelizmente por diversas questões elas não conseguem obter a nacionalidade. O maior problema é a questão dos documentos, né, da falta de documentação em geral da população, para poder provar uma filiação com o nacional, porque na Costa do Marfim as pessoas adquirem a nacionalidade através da ligação de sangue com o nacional. Então, no caso, você tem que provar que pelo menos o seu pai ou a sua mãe é marfinense, para você conseguir um documento que comprove a sua nacionalidade. E como muitas das pessoas não têm documentos, elas também não têm o documento dos pais, e vira uma bola de neve, muitas das pessoas não conseguem provar essa filiação e acabam, né, sendo apátridas de uma maneira prática, né? Porque às vezes elas poderiam ter a nacionalidade, mas elas não conseguem, né, apresentar os documentos para conseguir a nacionalidade. Então, essa era uma questão, por exemplo, muito recorrente e muito importante para a questão para a situação dos menores abandonados, né, das crianças órfãos, o que a gente chama de crianças encontradas, né, lá no país, tradução literal do francês. E porque se você for pensar, os órfãos, na sua grande maioria, não têm informações sobre os seus pais, né, sobre as suas origens. Então, pelo menos as que estavam nesses orfanatos, a maioria foi abandonada, enfim. Então, novamente, não apenas elas eram órfãs, e a gente sabe da importância do papel social, né, da família num contexto africano. Então, não apenas elas já estavam na situação de vulnerabilidade, mas elas também não tinham documentos. Então, esse foi o nosso trabalho central enquanto eu fiquei lá. Eu fiquei 1 ano e meio na Costa do Marfim, e foi muito interessante porque, para mim, foi o meu trabalho que eu achei assim, mais gratificante, porque a gente conseguiu, no final, né, do meu trabalho, enquanto eu fiquei lá, a gente conseguiu a adoção de uma medida para que todas as crianças abandonadas, né, que não tivessem nenhuma ligação com algum parente marfinense, que elas conseguissem o reconhecimento da sua cidadania, da sua nacionalidade. Então, isso foi pra gente, assim, acho que o maior achievement que a gente poderia ter tido durante esse tempo, a nossa equipe inteira, e foi maravilhoso, né, porque você vê a situação de diversas dessas crianças, e aí você vê que você conseguiu, na verdade, encontrar uma solução para elas, né. E eu acho que isso foi muito interessante se a gente compara, por exemplo, com o trabalho que eu faço hoje, porque logo depois que eu
saí da Costa do Marfim. No Acnur a gente tem um sistema de rotação, então eu acabei indo para o Iraque, que é onde eu estou hoje, Dohuk, que é no Kurdistão, no norte do Iraque. E lá eu trabalho, né, na fronteira, eu trabalho com refugiados que estão em campo, e o trabalho é completamente diferente, né? Muito difícil a gente pensar em soluções quando as pessoas estão acabando de chegar. E então é engraçado você ver como o trabalho do Acnur também é muito diferente nesses diversos países, né? Nessas diversas operações. Na Costa do Marfim a gente conseguia entregar um documento para alguém, a gente conseguia achar uma solução para a pessoa, e no Iraque ainda acho que vai demorar um pouco para a gente conseguir encontrar solução, principalmente para aqueles que estão chegando agora, né? Na sua maioria são sírios. Então, bom, é mais ou menos isso, né? Não sei se eu falei muito sobre como eu ingressei, mas também um pouco sobre a minha carreira na ONU, até então, né? Que digamos, é curta, né? Porque eu comecei em 2014, então fazem apenas 6 anos. Mas, bom, é mais ou menos isso. Nossa, que incrível essas histórias, de arrepiar, principalmente a do Senegal, tudo. Que experiências, ao mesmo tempo, às vezes, acho que até pesadas, né? Um pouco situações complicadas, mas experiências, acho que você deve ter uma percepção sobre as coisas agora também, por causa da sua profissão também, diferente do que você tinha antes também. Deve marcar bastante, acredito eu, né? Com certeza, com certeza. Muito bem, então, internacionalistas. Bom, Laís, uma coisa que a gente sempre pergunta para os profissionais de RI de várias áreas que vêm aqui no nosso programa, para a gente entrevistar, saber um pouco sobre a profissão, é como que é o dia a dia. O que você, hoje no seu trabalho, você enfrenta? Qual que é a sua rotina hoje? No seu dia a dia mesmo, né? O que você tem que enfrentar? O que você tem que fazer? Como que é esse ambiente? Então, eu acho que é muita versatilidade, né? A gente tem que realmente vestir a camisa da organização, porque há muitas, principalmente quando a gente está trabalhando numa situação de emergência, em que a gente pode ter um grupo muito grande de pessoas chegando na fronteira, ou, né, por exemplo, agora na questão do Covid, a gente tinha que se preparar, por exemplo, se houvesse infecções dentro de campos, né, de refugiados. Então, a gente tem que estar preparado para todas essas imprevisibilidades. No meu caso, infelizmente, eu fiquei pouco tempo em Dohuk antes de eu ter que voltar para o Brasil, porque, como eu falei para vocês, no Acnur a gente tem esse sistema de rotação. Então, eles fazem isso para que as pessoas consigam sempre mudar de país, né? Para que elas não fiquem no mesmo país durante muito tempo. Então, eles acabam fazendo, dividindo as diferentes cidades, eles chamam de duty station, em setores, né? Setores não, mas em uma classificação de A, B, C, D e E. Então, para as pessoas que estão em países que a gente chama de ditos A, elas podem ficar até 5 anos naquele lugar e depois elas têm que mudar. Elas podem, na verdade, pedir uma extensão, claro, existem algumas exceções. Mas em países ditos E, por exemplo, no meu caso, que é no Iraque, e como é que eles fazem essa classificação, né? Na verdade, assim, eles levam em consideração a questão da segurança, mas não apenas isso. Também a questão de disponibilidade de infraestrutura. Então, na verdade, eles dividem entre local de família e não família. Então, significa que você pode levar a sua família ou não. Nesses lugares que são ditos E, por exemplo, geralmente você não pode levar a sua família. Por quê? Provavelmente não tem escolas adequadas, né, onde você vai estar. Às vezes você está numa cidade ou numa região que é muito remota, ou numa zona meio perigosa, com uma instabilidade política também muito grande. Então, no meu caso, como eu estou na chamada Duty Station E, a gente tem que fazer essa rotação a cada 2 anos, ou seja, eu fico lá por 2 anos, e com a possibilidade de extensão por mais 1 ano, se eu quiser, e depois eu tenho que ir para um outro lugar. Outra questão interessante é que nesses lugares, né, que a gente tem um certo risco, ou que a infraestrutura talvez não seja muito boa, eles fazem o que a gente chama de Rest and Recuperation, que é basicamente para você se recuperar e, enfim, relaxar e sair um pouco daquele ambiente a cada X número de semanas. Então, no meu caso, são 6 semanas. Então, eu fico no país durante 6 semanas e eu tenho que sair por 1 semana.
como a gente teve essa situação do Covid em que vários aeroportos fecharam, inclusive o aeroporto de Erbil, que é a cidade, o aeroporto mais próximo de onde eu fico, eu não tive como sair. Então, eu acabei ficando no Iraque por 3 meses, né? Eu perdi 2 desses que a gente chama de R&R. E por conta disso, assim que a fronteira abriu novamente, na verdade, eu não estava sozinha, mas um grupo que acabou ficando lá durante todo esse tempo, a gente teve que voltar para os nossos países, porque não tinha nenhum outro país que ia nos receber nessa circunstância do Covid. Então, eu voltei para o Brasil e eu continuo no Brasil, isso foi em junho. Eu continuo aqui porque a situação, infelizmente, do Covid piorou muito no Iraque, e por essa questão de infraestrutura, de disponibilidade de leitos também de hospital, eles querem uma presença internacional pequena, né, no nosso escritório de lá. Então, por enquanto, eu ainda estou por aqui, mas enquanto eu ainda estava lá, durante esses 3 meses, por exemplo, que eu fiquei lá, como não tinha muita gente que tinha ficado por lá, porque muitos tinham saído, muitos tinham ido para fazer o R&R deles e não puderam voltar. Então, a gente estava com uma equipe muito reduzida. E alguns problemas começaram a surgir. Então, a gente tinha que, né, saber que a gente ia ter essas previsibilidades e imprevisibilidades, e a gente tinha que saber que a gente tinha que atuar, né? A gente tinha que agir e ser operacional. Então, no caso, por exemplo, a gente fez um fundo para distribuir dinheiro para os refugiados, porque a maioria deles trabalhava de maneira informal, né? Eles saíam para fora dos campos para trabalhar, nas cidades, ali nas vizinhanças, nas redondezas, e infelizmente, com todas essas medidas, né, de distanciamento social, enfim, de isolamento, eles não conseguiam mais sair dos campos para ir trabalhar fora. Então, a maioria deles perdeu a única fonte de renda da família. Então, a gente conseguiu angariar fundos para fazer essa distribuição de dinheiro. Então, na verdade, eu trabalhava na fronteira, mas aí eu tive que ir para os campos para ajudar, né, auxiliar nessa distribuição de dinheiro. Então, eu acho que assim, quando você começa a trabalhar nessa carreira, você tem que saber que a gente chama de termos de referência, né? Que geralmente quando você é contratado, você tem mais ou menos as funções que você vai exercer. Mas você tem que saber que muitas das funções vão sair fora daquilo, né? Então, no meu caso, eu não estava trabalhando especificamente no campo, eu tive que trabalhar no campo de refugiados, né? E isso é muito interessante, porque também te dá uma exposição muito maior. Você não vai ficar simplesmente atrelado a uma única função, né? E para mim isso foi muito interessante. Então, no caso, o que acontecia, né? Quando eu estava lá, eu ia exercendo as minhas funções normais, mas às vezes acontecia alguma coisa, alguma situação mudava, eu tinha alguma emergência em algum dos campos, então eu tinha que, né, mudar um pouco o meu schedule daquela semana para conseguir suprir as necessidades ou auxiliar alguma unidade da operação. Mas o que é interessante é que sempre tem, né, muitas coisas para fazer, a gente está sempre super ocupado, tanto no escritório quanto fora. Então, e é engraçado porque às vezes a gente pensa, né, numa carreira no Acnur, as pessoas geralmente começam trabalhando nos seus próprios países, aí elas vão subindo, né, saem, viram staff internacional em alguma outra operação, e o meu caso foi um pouco ao contrário, porque eu comecei na sede, aí eu fui para o escritório regional, né, ou seja, eu já estava trabalhando com diversos escritórios, para ir para uma operação país, em que eu estava na capital, né, em Abidjan, para depois ir para uma operação que a gente chama de sub-office, porque eu não estou mais na capital, né? Eu estou no escritório pequenininho, perto da fronteira. Então, assim, pequenininho, né? Comparativamente aos outros escritórios. Então, isso foi bem interessante, na verdade, porque para mim foi um processo inverso, né? De trabalhar na sede para depois trabalhar realmente no campo mesmo, na linha de frente da organização, bem na fronteira, né? Vendo as pessoas que estão chegando, enfim, fazendo monitoramento. E então o meu trabalho ele é muito versátil. Eu trabalho tanto no escritório como no campo. Agora que eu tô aqui no Brasil, eu tô tendo que fazer mais trabalho de escritório. É muito mais difícil, eu acho. Principalmente para quem já estava acostumada a fazer, né, trabalhar com as mãos na massa. Então, para mim tá sendo um pouco difícil ficar no pano de fundo, né? Simplesmente orientando os funcionários que estão lá ainda, principalmente os nacionais que ficaram por lá. Mas enfim, é interessante os dois lados. Eu acho que é importante você passar por todos esses escritórios, né, para você ter essa exposição aos diferentes tipos de trabalho. Como eu falei, em uma operação eu estava fazendo a Patridia, agora eu estou trabalhando na fronteira,
Então, o que eu gosto muito dessa carreira é que eu estou sempre estudando, na verdade. Estou sempre lendo muito e, enfim, desenvolvendo algumas habilidades novas, né? E eu acho muito engraçado porque quando eu estava em Abidjan, por exemplo, como era um trabalho na capital e a gente tinha um trabalho mais político, né? Porque estava relacionado a mudanças de diretrizes e de leis nacionais. Então, a gente tinha um contato direto com os representantes políticos, né? Então, por exemplo, eu lembro uma vez a gente teve uma reunião, enfim, com diversos atores, mas reuniões com o ministro da Justiça, por exemplo, a gente teve algumas, reunião com o ministro do Planejamento, a ministra, no caso, o ministro do Relações Exteriores. Já em Dohuk, onde eu estou agora no Iraque, eu acho que eu não conheci nenhum prefeito da cidade, então, assim, é bem diferente. Eu atuo simplesmente com os oficiais, né, com as autoridades da fronteira. Então, é bem interessante ver, né, essa mudança também no tipo de trabalho. Laís, muito obrigada por toda a sua exposição sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. É muito interessante mesmo ouvir isso. E justamente por ser tão interessante, uma pergunta que eu acho que eu e muitos internacionalistas temos aqui guardada então, se você tem algumas dicas sobre como, então, começar a pensar numa carreira da ONU, dicas pra gente, você poderia passar? Claro, eu acho que é muito importante vocês saberem que não faz muita diferença, eu acho, assim, especificamente, pelo menos com as pessoas com quem eu convivi, onde você fez a sua faculdade, nem o tipo de faculdade. Claro que eu acho que, assim, tem algumas matérias que são relacionadas, né? Se você fez, por exemplo, engenharia, você até pode conseguir um trabalho com a Acnur, trabalhando no setor de abrigos, por exemplo. A gente tem vários engenheiros que fazem a construção de abrigos, a construção de fossas, enfim, para os nossos campos. Então, não apenas campos, mas, enfim, a gente, por exemplo, na fronteira, né? A gente tem uma base lá também. Então, é engraçado, mas às vezes a gente pensa, vai trabalhar na ONU só quem fez Direito e Relações Internacionais? Não. Existem várias outras disciplinas que estão relacionadas, né? Eu mesma, quando eu fiz o meu mestrado, foi em ciência política, por exemplo. Mas eu acho que, assim, não tem uma única maneira de ingressar. E é engraçado você me perguntar isso, porque eu já conversei com vários colegas, né? E cada um tem uma história diferente, cada um entrou de uma maneira diferente. Então, o que eu diria para vocês é, se vocês têm interesse nessa área, não precisa ser especificamente na área que atua a Acnur, mas em alguma outra área de atuação de alguma agência da ONU que vocês têm mais familiaridade ou têm mais interesse, começa fazendo um estágio, nem que seja um estágio nacional mesmo, não precisa ir para fora do país para fazer, né? Fazendo um estágio com organizações que lidam, por exemplo, com a questão infantil, né, de crianças, da proteção de crianças, ou mesmo com a questão de alimentos, né, da PAN, ou com a questão de desenvolvimento. Enfim, existem diversas agências. Eu acho que o que seria importante é vocês primeiro saberem qual é o tipo de carreira que vocês querem seguir, qual o tipo de agência, né, qual o trabalho das agências que vocês acham mais interessante. Eu gosto dessa questão de refugiados, de minorias, direitos humanos, ok. Né, direitos humanos, tem também a agência de direitos humanos, tem a Acnur, tem a OCHA, né, que é uma agência que faz a coordenação do trabalho humanitário, especificamente para a questão também de deslocados internos. Então, assim, existem várias agências. O que vocês precisariam fazer primeiro é saber qual é o tipo de trabalho que mais interessa, né, qual é o tipo de carreira que mais interessa. E a partir daí, começar a se envolver com ONGs nacionais, com organizações menores mesmo, né? Se vocês estão apenas começando. E por que não fora do país? Eu acho que, assim, existem vários sites de busca de estágio. Um deles que eu usei, que aliás foi o que eu encontrei, o meu estágio, é o Relief Web. Eu posso até depois passar para vocês, Relief Web. E eles têm um setor de vagas muito grande. Eu sempre brinco, eu falo, gente, tem tanta vaga que eu acho que, assim, não é possível que a gente não consiga alguma coisa, né? Porque eu tenho vários amigos, mas aí a maioria dos meus amigos, eles já tem uma certa experiência, né? Então aí, essa que é a dificuldade maior, porque você já tem uma certa experiência, você não quer fazer novamente um outro estágio, né? Então, no meu caso, eu tive que ter essa humildade, né? Porque já fui consultora, eu voltei a ser estagiária para conseguir entrar no Acnur, mas às vezes eu acho que isso é muito importante também. Por exemplo, né, eu estava pensando aqui numa amiga minha que ela trabalhou numa área, mas ela não gostava. Ela trabalhava para o PNUD, né, que é a Agência de Desenvolvimento, Programa de Desenvolvimento da ONU, e ela, na verdade, não gostava muito. Ela falou para mim,
tudo bem, já faz uns 2 anos que eu sou consultora deles, mas eu não gosto muito, assim. Eu queria trabalhar na área de direitos humanos. E aí ela acabou tomando esse passo que a gente, né, muitos diriam para trás, porque ela foi se inscrever numa vaga de estagiária, depois de já ter trabalhado, na verdade, como consultora no PNUD. Mas no final ela acabou conseguindo uma vaga que mais interessava para ela. Depois do estágio, ela acabou conseguindo ser efetivada. Então, assim, que nem eu falei, existem vários caminhos, mas é bom você já saber mais ou menos aquilo que te interessa e começar a buscar trabalho nas organizações da sociedade civil mesmo, né, para conseguir um pouco de experiência e vai se inscrevendo, né, em diversos estágios, enfim. Não é tão difícil você conseguir estágio como acho que você conseguir o seu primeiro emprego, né, porque o primeiro emprego é aquela velha história. Ah, tudo bem. Para eu conseguir trabalhar, eu preciso ter mais um pouco de experiência, mas para poder ter experiência, eu preciso conseguir a minha primeira experiência, né? A minha primeira vaga. Então, isso eu acho que é a parte mais complicada. Mas línguas, idiomas, né? Se vocês têm interesse nesse setor humanitário, nesse mundo humanitário, francês é um idioma que ajuda muito, mas a gente não precisa ir tão longe, né? Na própria América Latina, com a questão da Venezuela, o espanhol também é muito importante. Eu não tive a chance ainda de trabalhar na América Latina, né? Eu fiquei 5 anos na África, agora eu tô no Oriente Médio, mas eu sempre penso que tá reservado, né? Assim, não é tão longe de casa, eu sempre imagino que um dia eu vou, mas por enquanto eu ainda quero ficar longe, assim, um pouquinho. Eu acho que minha próxima função eu vou tentar novamente ou no Oriente Médio ou na Ásia mesmo, e aí quem sabe depois eu voltaria para cá, mais para perto, aqui pro nosso continente. Então, gente, tá aqui o episódio tão pedido por muitos de vocês sobre a carreira da Laís na ONU, a experiência dela na Acnur com refugiados, imigrantes e questões de direitos humanos, e um pouco de algumas dicas, né, sobre a importância da humildade, a importância de saber esperar fases, momentos, mas indo um pouco mais agora para esfera pessoal, a gente gosta de fazer algumas perguntas sobre as suas opiniões, seus gostos, que a gente chama de ping-pong. Começando, a gente queria saber um livro seu de cabeceira, uma coisa que você está lendo agora, um tema que está te interessando muito agora, e um livro seu da vida, assim, que você indica para todo mundo ler. Ai, nossa, é difícil, hein? Na verdade, eu passo por algumas fases, né? Então, quando eu estava na África, a gente tinha um grupo de leitura com alguns amigos, e a ideia era sempre que a gente conseguisse ler a literatura africana. E a gente gostava de ler na língua original, né? Então, a literatura africana dos países francófonos, aí às vezes a gente mudava, ia, né, para os países que falam inglês, anglófonos, enfim. Os que eu não li, infelizmente, né, que eu não tive a oportunidade, era a literatura dos países de língua portuguesa, porque das vezes que eu fui para países que falam português, eu não consegui visitar nenhuma livraria para comprar. Então, eu estava até esperando que aqui no Brasil eu fosse encontrar. Mas, então a gente tinha esse grupo de leitura e era muito legal porque a gente discutia, né, os livros que a gente estava lendo, a gente fazia encontro a cada semana, 2 semanas, e o ano passado a gente leu 20 livros, porque na verdade a maioria é curtinho, né, então deu para ler e foi muito interessante, mas assim, títulos é difícil porque eu acho que todos eles são muito interessantes, né, assim, o que eu gostei muito foi da Chimamanda, eu li, tô até pensando aqui como é que fala o livro em português, mas deixa eu ver como é que a gente fala. Eu não sei como é que fala em português o livro, porque eu acabei lendo em inglês. Qual? É o da Americana? Não é a Americana, é um sobre o sol, sol, deixa me ver, sol, meio sol amarelo, acho que chama? Meio sol amarelo, acho que chama em português. Muito bom esse livro, gostei demais. Mas eles fizeram até um filme depois, mas eu não gostei muito do filme, não. Diz que não faz jus ao livro. Mas existem diversos outros, né? Em francês tem o Carramá, que é um autor marfinense mesmo.
Maduka Hama, que é muito conhecido, mas a gente gostou muito porque é uma literatura muito diferente daquilo que a gente está acostumada, né? E esse ano, quando eu vim para cá, né, aqui no Brasil, eu dei uma parada em livros da literatura africana, e como agora eu estou no Iraque, eu comecei a ler literatura árabe, né? E eu li muita coisa que, na verdade, não é árabe, é turca, mas por conta... livros mais históricos, por conta da questão do Império Otomano, que eu achei muito interessante. E atualmente eu estou lendo As Cruzadas Vistas pelos Árabes, que é um livro super interessante, do Amin Maalouf, que mostra esse outro lado, né? Acho que, como o próprio título diz, a gente às vezes estuda um pouco sobre a cruzada com a visão eurocêntrica, né? E a ideia é você ver pelo outro lado. E é engraçado porque, enquanto eu tô lendo esse livro, às vezes eu fico torcendo, assim, para eles ganharem as batalhas contra os cruzados. É meio engraçado, que eu acho que é algo que eu talvez não tivesse feito se eu tivesse só estudando o lado que a gente geralmente estuda. Mas... Então agora eu tô lendo um pouco literatura do Oriente Médio. Eu fiz até um curso muito interessante recentemente, porque é autores do Oriente Médio, escritores do Oriente Médio, de uma professora do Rio de Janeiro, a Monique. Se vocês têm interesse, acho que se vocês colocarem no Google, vocês conseguem encontrar. Mas então eu passo por fases, né? Agora eu tô nessa minha fase de Oriente Médio, eu já passei pela fase africana. Um livro que eu gosto muito é do Robert Fisk. Deixa eu ver, tô tentando ver aqui o nome em português. Como é que chama? Vocês já ouviram falar do Robert Fisk? A Grande Guerra pela Civilização, acho que chama em português o livro, que é bem interessante. Também fala um pouco, né, sobre a questão do Oriente Médio, porque ele atuou mais nessa região. Mas eu assim, como eu falei, na verdade eu não costumava ler tanto literatura antes, eu comecei a ler mais recentemente. Eu lia mais livro histórico e político mesmo, mas eu acho que é importante a gente fazer um pouquinho dos dois, né? Ler um pouco biografias, livros históricos, mas também literatura, porque eu acho que a gente conhece muito o lugar onde a gente está lendo a literatura do país, né? Então, eu não sei se eu posso falar um livro de cabeceira. Um livro que eu gostei muito para quem tem interesse nesse tipo de carreira é o livro Sérgio. Não sei se vocês, né, do Sérgio Vieira de Mello. E acho que em português também chama Sérgio, se não me engano, é da Samantha Power. E conta um pouco a história dele, que para mim sempre foi assim um ídolo, né? Quando eu estava na faculdade. Enfim, ele morreu antes de eu entrar na faculdade, na verdade, mas eu já conhecia um pouco do trabalho dele. Mas eu acho que o livro, mais do que o filme, muito mais do que a série do Netflix, acho que mostra um pouco das dificuldades, né? E das questões que ele tinha que avaliar durante essa longa carreira que ele teve. Ele começou no Acnur, na verdade, mas foi um homem muito forte. Um líder, né, nas Nações Unidas como um todo, um representante brasileiro, é muito importante. Sim, a gente tem até um episódio aqui no podcast sobre o Sérgio, mais especificamente sobre o filme, né, sobre a biografia dele em geral, muito interessante. E também muito interessante a questão do Robert Fisk, para quem não conhece, é uma ótima indicação, um jornalista que fala muito, inclusive, sobre os campos refugiados, né, a questão do Oriente Médio em geral, mas assim, ele fala com muita propriedade. Sim, com certeza. Agora, sim, a gente queria saber, assim, um país em que você teve uma experiência tocante, assim, uma experiência marcante, e um país que você escolheria para morar para sempre, assim, se tivesse que escolher. É difícil. Na verdade, quando eu sabia que eu já ia vir para o Iraque no final do ano passado, na verdade eu fiquei sabendo mais ou menos em setembro, eu tentei correr e fazer os demais países do oeste africano, né, da África Ocidental, que eu não conhecia. Então, eu tinha uma amiga também que adorava viajar, tal, para lugares exóticos, vamos colocar assim. E ela tinha vários países que ela ainda não tinha conhecido, porque alguns eu simplesmente não tinha tido a chance de fazer missão e, enfim, né, não tinha visitado ainda. E um deles foi a Libéria. Eu lembro que quando a gente falou para as pessoas que a gente ia passar férias na Libéria, todo mundo ficou perguntando, mas férias na Libéria? Né? Porque, sei lá, por que você não vai, sei lá, pro Quênia, né, pra África do Sul? A gente já tinha ido, na verdade, pra África do Sul, então a gente também fez as férias na África do Sul, mas que são, geralmente, destinos mais turísticos, né? Então, eu lembro que a gente estava procurando, assim, o que a gente vai fazer na Libéria, né? A gente queria ir pra lá de qualquer jeito, porque era um dos poucos países que a gente não conhecia, a gente provavelmente nunca ia ter a chance de ir para lá,
Mas a gente começou a buscar, ler muito blog, porque não tem tanta informação disponível que nem tem, né, em outros países, que muito mais gente vai, muito mais gente visita. Mas a gente conseguiu encontrar várias dicas boas de viagem para a Libéria. A gente acabou indo para lá. Aliás, existe até, assim, se vocês têm um pouco de interesse em conhecer a Libéria de alguns anos atrás, né, tem um episódio do Vice. O Vice agora virou muito mais famoso, né? Eles têm aquele programa Vice News que passa na HBO. Enfim, não sei se eles ainda têm. Mas eles tinham alguns vídeos que eles tinham disponíveis no YouTube há muitos anos atrás, acho que uns 10, 15 anos. E eles fizeram um guia da Libéria. Eu achei bem interessante esse guia, porque realmente você imagina, gente, que lugar é esse? Não tem como eu ir para esse lugar um dia na minha vida, porque parecia, assim, um dos piores destinos possíveis, né? Mas não, foi maravilhosa a viagem, a gente conseguiu visitar um monte de lugar interessante, a gente teve bastante contato com as pessoas, e, enfim, eu acho que, assim, por mais que a gente não pode falar que a gente teve uma experiência realmente da Libéria, porque a gente estava num hotel, um pequeno hotel, na verdade a gente nem ficou num hotel, a gente ficou num Airbnb, mas tinha gerador, por exemplo, porque à noite o sistema de eletricidade não funcionava. Na verdade, acho que, em geral, ele não funcionava. Eu nunca consegui entender se realmente tinha sempre ou não, mas ficava sempre faltando, então você precisava ter um gerador. Mas foi super interessante, assim. Eu acho que, às vezes, a gente não dá o devido valor. Então, essa foi uma viagem que eu realmente gostei muito, porque eu podia falar, não, eu fui, não sei, para Tailândia, não sei, fui fazer safari na África do Sul, que são destinos que as pessoas conhecem mais, né? Que foram viagens realmente maravilhosas, mas essa viagem para a Libéria acho que me marcou muito. E lugares que eu gostaria de morar, acho que foi essa a pergunta, não lembro agora, era visitar e morar? Sim, você morar. Olha, honestamente eu não sei. Assim, para mim, qualquer lugar eu acho que aceitaria. Eu acho que cada lugar tem a sua história e é uma aventura nova, então às vezes as pessoas me perguntam, não, mas agora Iraque, realmente, né, acho que você não vai... Você vai querer ir para um lugar talvez um pouco mais calmo, né? Eu falo, não, na verdade não. O próximo lugar que eu quero ir, que seja Iêmen, Afeganistão, qualquer um desses, eu tô topando, porque a gente aprende muito com essas convivências. E eu acho que as pessoas vivem de uma maneira muito diferente. A gente não tem uma ideia de como é a vivência da maioria das pessoas no mundo, né? Então, assim, esse pouquinho de contato que a gente tem em cada um desses países, para mim, é muito gratificante. Assim, eu entendo que a maioria das pessoas talvez não tenha interesse em saber como alguém vive, não sei, num vilarejo no meio do Mali, mas eu sempre fico curiosa, eu tenho essa curiosidade e eu não sei se eu posso escolher qual que seria o próximo lugar. Na verdade, acho que eu não tenho, assim, uma ideia fixa na minha cabeça. Qualquer lugar que eu for escolhida, eu vou com muito prazer, na verdade. Ai, que legal. Bom, Liz, a nossa última pergunta, e a pergunta que eu falo para todo mundo que eu mais adoro aqui com os entrevistados, que é uma pergunta um pouco fora da caixinha, mas assim, vamos imaginar a situação que você vai entrar em algum tipo de luta de ringue e que para você vai ser apresentada nesse octódromo, nesse ringue, e quando você é apresentada, toca uma música de abertura que te apresenta, assim, sabe, como se fosse assim, com vocês lá isso no ringue e toca essa música. Que música você escolheria que te apresentasse, assim, sabe? Aquela música Cheguei, que representa a Laís. É difícil, mas eu acho a melhor pergunta. Gente, eu não sei, mas você sabe que o fato da gente às vezes morar fora, né, e tá tão longe das nossas origens mesmo, eu tô aqui, às vezes eu tô até dando umas gaguejadas, porque às vezes eu não falo muito português, né, mais, a não ser com os meus pais. Agora eu tô falando bastante, esse é fato, mas eu acho que é música brasileira, sabe, MPB? Eu gosto muito, e às vezes quando eu tô precisando de um momento, assim, seja lá onde eu estiver, eu coloco uma música brasileira, uma bossa nova, um MPB, e aí eu sinto que eu tô voltando, assim, às minhas origens, porque a gente acho que usa, às vezes, diversas fantasias, né, a gente coloca diversas máscaras, porque a gente também, quando a gente trabalha nesse mundo internacional, né, nessa carreira internacional, às vezes a gente também não pode expor muito a nossa maneira de ser. Por exemplo, eu lá no Iraque, eu adoro usar shorts, saia, essas coisas. No Iraque eu já tenho que me vestir de uma maneira um pouco mais conservadora. Eu não uso véu nem nada, mas eu tenho que me vestir de uma maneira mais conservadora. Às vezes, na África também, algumas das minhas opiniões eu tinha que manter para mim. Então, às vezes, quando eu chego na minha casa, eu gosto de colocar uma música que eu me sinta realmente
no meu elemento, assim, né? Eu não sei qual música, porque eu gosto de várias, mas eu diria que é uma bossa nova, um MPB. Ah, muito legal, então. Bom, internacionalistas, esse foi mais um Pode Rir. Eu quero agradecer imensamente a Laís por ter aceitado o convite e ter contado toda essa história muito interessante pra gente aqui. Espero que vocês tenham gostado aí em casa também. Quero agradecer também às meninas, a Maria Tereza e a Sofia. E é isso, siga a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Esse foi o GEU, muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação, Laís, e muito obrigada por tudo que você acrescentou para esse episódio. Com certeza foi muito proveitoso. Queria deixar aqui meus agradecimentos. Reforçando o que eles já falaram, Laís, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite. Para mim, particularmente, esse episódio foi um dos mais interessantes, se não o mais. E para todo mundo que pediu, de novo, tá aqui o episódio. Com muitas dicas e muitas experiências. Obrigada pela companhia de novo. Muito obrigada, pessoal. Agradeço muito essa oportunidade de falar com vocês. E eu acho que hoje em dia, né, com o mundo digital que a gente vive, acho que é muito mais fácil a gente ter acesso à informação. Então, agradeço demais a possibilidade de falar aqui com vocês.